E... Colocando aqui, olá pessoal. Tô colocando aqui na... Oi, Pablito. Tô colocando o tema aqui. Saúde metabólica hoje. Hoje eu vou falar com a Roberta Tauana, nutricionista funcional maravilhosa. E a gente vai falar, continuando a minha série de lives sobre autocuidado integral sistêmico, a nossa saúde metabólica. Ela tá entrando já. E eu só tô colocando aqui o tema da live. Robertenha tá entrando. Só aguardar aí ela chamar. Edu, tudo bem? Bom, gente, então vou começando aqui até ela solicitar. A gente continuar a série de lives falando sobre autocuidado integral sistêmico. Falando sobre agora nossa saúde metabólica. Foi. Tudo bem, Rô? Tudo, e você? Tudo bem, seja bem-vinda! Que obrigada. alegria! Ai, que saudade! Ai, que saudade! Oi, a gente tá morando tão pertinho, né? Essa saudade pandêmica. Faz parte. Faz parte. Então, eu estava explicando para as pessoas que a gente está continuando agora na série de lives que eu estou fazendo sobre autocuidado integral sistêmico, no qual eu me baseio no modelo quântico do homem, que foi desenvolvido pelo Amit Goswami, que é um físico quântico. E ali, esse modelo, para mim, é muito didático do que eu venho percebendo na minha vida e venho ali me autocuidando e me autocurando e trazendo isso também para os meus clientes. E uma das saúdes, e é uma das saúdes bem importantes que a gente tem, é a saúde metabólica, embora ela seja uma saúde mais densa, que eu falo, né, no sentido de ela não é uma saúde sutil, mais externa, ela já está ali nas saúdes que quando elas já estão apresentando distúrbios e etc., é porque coisas muito antes ali aconteceram, mas a cura vem também através delas, né? Então, a gente precisa cuidar dessas saúdes mais densas e prevenir que outros distúrbios aconteçam. E a nutrição, a alimentação, no cuidado da nossa saúde metabólica e física ajuda muito em vários aspectos e por isso eu chamei a Roberta Tauana, que é uma querida, uma amiga minha, super fera, eu ia falar fodástica. Em nutrição funcional, eu amo o trabalho dela. E eu quero que ela se apresente, que é a primeira vez que ela está aqui comigo. Então, seja bem-vinda. Lu, primeiro, obrigada pelo convite. Para quem não viu, eu tenho um canal que chama Descomplica Nutri, que eu posto vídeo toda quinta-feira sobre algum tema. E Luana foi convidada do Descomplica Nutri para a gente falar sobre óleos essenciais. Então, tem muito conteúdo legal nesse vídeo. Então, convido vocês a assistirem lá também. Eu sou nutricionista funcional. Eu trabalho com a parte de saúde de forma geral, assim. Tem a questão do emagrecimento, sim, ganho de massa muscular também, mas melhora de sintoma clínico, avaliação de exame genético, avaliação de hipersensibilidade alimentar. Então, é bem isso, assim, que a Lu fala do cuidado integral mesmo, integral sistêmico, porque até assim, antes de começar a falar da parte nutricional mesmo,
O tanto que está tudo integrado, que, por exemplo, mulheres que têm candidíase de repetição, tem uma questão fúngica, de que a gente precisa tratar com alimentação, com suplementação, enfim. Mas tem uma questão sentimental de apego, né, Lu? Geralmente isso é de pessoas muito apegadas, assim, que não conseguem ali largar. Então, quando a gente consegue fazer esse trabalho conjunto de todas as saúdes mesmo, porque saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e emocional, né? Espiritual. Espiritual. Então, assim, é muito amplo, muito amplo. E tem tudo a ver. Maravilha. Gente, só para a gente saber quem está aqui, vai falando se o nosso som, a nossa imagem tá legal. Vão colocando os coraçõezinhos e as mãozinhas aí para a gente saber que vocês estão aqui com a gente. Se vocês acharem que essa live também pode ajudar outras pessoas, aproveita que a gente está ao vivo, que a Rô tá aqui também para tirar algumas dúvidas, tudo. Pega o aviãozinho aí, ó. E dispara. Rô, me conta uma coisa. Eu acho incrível esse canal que você tem do Descomplica Nutri, porque lá você traz muitas informações, não só realmente nutricionais, mas o como é que a parte nutricional, né, a nossa parte metabólica, ela está envolvida tanto no processo de fazer uma disfunção ou até de contribuir e complementar os tratamentos emocionais. Me conta um pouquinho como é que é esse trabalho. E eu tenho, bom, enfim, eu tenho várias perguntinhas aqui, mas vamos caminhando aos poucos. E, pessoal, quem tiver alguma dúvida, tem a caixinha de pergunta aqui embaixo, ou pode colocar no chat mesmo e a gente vai aqui contribuindo. Tá. Bom, Lu, vamos lá, assim. Infelizmente, a maioria das pessoas acaba tendo uma alimentação que a gente chama de pró-inflamatória. O que é uma inflamação? É uma agressão, pode ser uma agressão física, uma agressão química, uma agressão biológica. Então, quando a pessoa consome muitos alimentos e tem uma frequência de alimentos pró-inflamatórios, o que é isso? Farinha branca, açúcar, bebida alcoólica, corante, conservante, agrotóxico, enfim. Quando as pessoas vão consumindo esses alimentos na rotina alimentar, ela vai ficando inflamada. Isso gera uma inflamação pequena. E aí eu falo, se essa inflamação pequena acontece todos os dias, durante 1 ano, 2 anos, 5 anos da sua vida, a gente vai manifestar sintoma clínico. Então, só para vocês entenderem o que é isso. Se alguém aqui tem rinite, sinusite, dor de cabeça, azia, queimação, intestino preso, dor nas articulações, queda de cabelo, unha muito fraca, insônia, candidíase de repetição, que foi o que eu falei na live, infecção de urina de repetição. Ninguém conhece alguém que tem esses sintomas, né? Ninguém. Compulsão alimentar. Então, esses sintomas são sinais de inflamação. Então, às vezes, a gente acha assim, nossa, mas eu não tô doente, enfim. E muitas pessoas falam assim, às vezes eu pergunto, você tem alguma coisa? Não, eu tenho dor de cabeça, mas isso é normal. Não. A pessoa tá tão acostumada com aquele sintoma que ela apresenta que ela acha que aquilo é normal para a vida dela. Então, não é. E aí, o que é a nutrição funcional? Eu faço esse rastreamento metabólico, que é a avaliação de todos esses sintomas clínicos, que a pessoa preenche o que ela tem com a intensidade que ela tem daquele sintoma. E aí, em cima desses sintomas, a gente consegue observar qual possível alimento que está inflamando aquela pessoa para desencadear aquele sintoma clínico. Esse é um ponto. Que legal. O outro ponto é a avaliação dos exames bioquímicos, né? Os exames de sangue.
Então, muitas vezes, a gente também acha que tá com o exame dentro daquele valor de referência significa que eu sou saudável. Mas, às vezes, não. Por exemplo, vitamina D. Vou dar um exemplo muito comum. Bem comum, né? Bem Especialmente nós mulheres de São Paulo, né? em São Paulo. Ainda mais quarentena, todo mundo fechado. Pandemia, quarentena. É. Meu vídeo vai pausar um pouco que eu vou tirar do meu Wi-Fi. Peraí. Voltou. Aí, voltou. Bom. Então, em relação aos exames, é isso. Por exemplo, a vitamina D. Muitas vezes a pessoa está com a vitamina D de 30. E, teoricamente, isso está no valor de referência, mas não significa que está ótima essa vitamina D. Então, vitamina D ótima, 50, 60, 70, para eu ter uma prevenção de osteopenia e osteoporose, para eu ter uma regulação hormonal, uma proteção cardiovascular, enfim. Então, a avaliação vai desses sintomas clínicos, para a gente tentar entender que alimento que está sendo inflamatório para aquela pessoa, também dos exames bioquímicos e da composição corporal. E quando eu falo composição corporal, assim, é lógico que tem gente que quer ficar sarado, enfim, ok. Mas eu falo de um peso saudável, de um percentual de gordura saudável, porque o sobrepeso, o excesso de gordura, o nosso tecido adiposo é um tecido inflamado. Uma pessoa obesa é uma pessoa inflamada. Ela tem uma chance maior de ter o que a gente chama de síndrome metabólica, a gente falando de saúde metabólica. O que é a síndrome metabólica? É quando numa pessoa só tem obesidade, diabetes, pressão alta, doença cardíaca, aquele combo de doenças. Por quê? Por conta de uma inflamação. Pode ter um fator genético associado? Pode. Eu avalio, né, o exame genético. Às vezes as pessoas têm o que a gente chama de polimorfismo, uma alteração. Por exemplo, pessoas que têm um polimorfismo no gene que chama interleucina 6 e L6, ou no gene da adiponectina, que é o ADIPQ, essas pessoas elas têm uma tendência a ser mais inflamada. Ok? É uma pessoa que vai precisar de uma alimentação mais antioxidante. Mas a genética, ela não é um destino, porque a gente tem a epigenética. O que é a epigenética? Como que o seu estilo de vida vai fazer aquele gene se expressar ou silenciar? Então, a gente também consegue fazer isso com alimentação. Por exemplo, eu consigo E tem muita gente, alimentação. né, Rô? Desculpa te cortar. Tem muita gente que usa esse artifício. É genético. Como justificativa para continuar com os mesmos hábitos. Continuar não cuidando da sua saúde. Porque, claro, requer força de vontade, requer algum sacrifício. Sim. E aí, gente, o que a gente está falando, e eu falo sempre isso em todas as saúdes, para todos os casos, cuidar da nossa saúde, ter a nossa saúde bem equilibrada e olhar para todas elas, requer autorresponsabilidade, requer um compromisso com você, requer algum sacrifício. Pode ser que tenha alguma dor envolvida. Claro que na nutrição a gente não tem muita dor envolvida, mas outras saúdes, como por exemplo, cuidar da saúde mental, pode ser que a gente tenha que olhar para algumas coisas mais profundas. E nada disso, de que a gente vai encontrando como possíveis causas, são justificativas para você se manter nessa desordem que a gente chama, nessas disfunções. Então, que a ideia de trazer essas técnicas que ajudam a cuidar dessas saúdes, primeiro é para curar e segundo para prevenir. Isso, perfeito, perfeito. Isso de dor, assim, também tem, por exemplo, falando um pouco da questão das emoções, assim, a gente tem uma crise de abstinência também, quando a gente tira alguns alimentos em específico. E isso é uma dor, é um sofrimento que você gera ali naquele momento. Por exemplo,
eu tenho muitos pacientes que têm o hábito de tomar muito café. E aí a pessoa tem um estresse crônico, ansiedade, irritabilidade, aquela pessoa irritada, ansiosa, que não consegue dormir direito. E aí, quando eu vou avaliar, eu olho, putz, essa pessoa está tomando 4 xícaras de café, 5 xícaras de café. Provavelmente a cafeína, ela está desencadeando todos esses sintomas. E aí, quando eu falo para a pessoa tirar a cafeína, ela fala, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer mais nada na vida, né? E aí entra nesse momento de abstinência mesmo. Ah, eu vou ter dor de cabeça. Tem dor de cabeça por conta de abstinência. Fica com sono o dia inteiro. Mas isso é um processo. Vai durar o quê? 3, 4 dias até você conseguir passar dessa fase de abstinência. Oi, Rafa. E melhorar os sintomas. Eu falo, outro ponto importante. A gente tem o nosso sistema de recompensa no cérebro aqui. E aí, o que acontece? O que causa vício? Por exemplo, se a gente come alimentos minha mãe falando, minha mãe tomava muito café, agora ela só toma de manhã, que eu fico no pé. Querida. Ter nutricionista, fisioterapeuta na família a gente pega bom, no pé. mas pega no pé. Para falar um pouquinho do sistema de recompensa, que muita gente vai se reconhecer aí. Quando a gente consome açúcar junto com gordura, isso é assim, aquela bomba de sabor, né? Um doce, uma torta, aquela coisa maravilhosa. Isso vai gerar um pico de glicemia. E aí a gente tem um pico de insulina. Então a insulina é o hormônio que pega esse açúcar e coloca na nossa célula, no nosso corpo, enfim. Primeiro ponto, se a gente gera esses picos muito bruscos, a gente vai ter acúmulo de gordura, principalmente em região abdominal, então é um ponto, ou gordura no fígado, esteatose hepática, que já é doença. Quando a gente consome esses alimentos muito palatáveis, gordura e açúcar em excesso, a gente tem um estímulo de dopamina e de serotonina no nosso cérebro. E aí vem aquela sensação de bem-estar, de prazer. Só que isso, quando a gente gera esse pico, a gente estimula a nossa fome hedônica, que é a fome emocional. A gente começa a comer mais. Estimulando esse processo, a gente perde a percepção de fome e saciedade, porque eu tenho um estímulo de grelina, que é o hormônio que faz eu ter fome física. Ou seja, eu vou aumentar minha fome física, eu vou aumentar minha fome emocional, e aí eu vou ter uma queda brusca de açúcar, porque aquilo não vai fornecer energia há muito tempo, e eu quero de novo aquela sensação de bem-estar. E aí, porque quando você faz esse pico, né, Rô, o nosso corpo entende, nossa, subiu demais o pico de insulina, eu preciso combater isso. E aí o corpo automaticamente tenta reduzir. Na redução, aí é que dá mais vontade de comer. Você fala, puta, deu aquela queda, aí eu vou comer de novo. E aí entra nesse processo cíclico aí que você tá compulsão. Exato, perfeito, é isso mesmo. E aí a gente entra nesse processo de compulsão, porque a gente estimula dopamina, serotonina, os nossos hormônios de a hora que eu tenho que comer e a hora que eu tenho que parar de comer ficam totalmente desequilibrados. E aí sair desse ciclo também é difícil, porque aí vem aquilo da abstinência. Eu comi hoje, amanhã eu quero de novo, depois eu quero de novo. Então eu falo que assim, primeiro, eu até escrevi isso num post, que primeiro você muda a sua alimentação, para depois a sua alimentação mudar você. Porque aí a gente consegue modular o nosso corpo, fazer ele trabalhar de uma forma que eu tenho um controle melhor de apetite. E saúde é esse estado completo de bem-estar, é você conseguir dormir bem, acordar bem, energia, disposição, vitalidade. Eu conseguir comer o que eu preciso comer, parar de comer na hora que eu preciso parar de comer,
fazer um exercício físico, não ter dificuldade para respirar, não ter aquela quantidade de muco no meu nariz, eu não ter dor articular, eu conseguir ir ao banheiro todos os dias, é a sensação de vitalidade. Então, isso que é saúde, e isso a gente consegue diminuindo esses alimentos inflamatórios e modulando a nossa microbiota, enfim, são vários aspectos. Eu falo que tem 4 pilares para a longevidade, assim, quando a gente pensa longevidade, saúde. Manda aí. Já anota aí. Já vamos anotar, gente, é isso é importante. Eu vou dar uns pitacos um pouco mais acima aí, onde eu Vocês podem atuo, entrar. Mas bora aí nessa longevidade, gente. Pega a caderninha e anota. Primeiro ponto é modulação de estresse oxidativo e de sono. O que é estresse oxidativo? Todo mundo produz radicais livres. Isso é normal, sobrevivência. Quando a nossa produção de radicais livres, de toxinas, é maior que a nossa capacidade antioxidante, a gente começa a entrar em estresse oxidativo. E aí, isso prejudica todo o funcionamento do nosso corpo. Então, como que eu consigo modular estresse oxidativo? Com alimentos antioxidantes, especiarias, chás, frutas vermelhas, verduras, legumes. Esses alimentos precisam fazer parte da minha rotina alimentar para eu ter nutrientes antioxidantes ali para modular esse estresse. O excesso de radicais livres também potencializa o envelhecimento precoce. Então, gente que é jovem e parece velha é porque está inflamado, está com estresse oxidativo. E é importante lembrar que esses radicais livres, esse estresse oxidativo, ele muitas das vezes a gente acaba tendo esses radicais livres em excesso quando a gente tem uma alimentação que não é saudável, o nosso estresse do dia a dia, o fumo, o álcool, toda essa rotina e esses hábitos induzem esses radicais livres dentro do nosso organismo e a gente acaba não percebendo e se a gente não combatê-los, tirando essas causas, né? Essas causas não, essas pseudo-causas, porque as causas estão lá para cima, nas saúdes mais sutis, mas mudando esses hábitos, é claro que a gente pode até ter todos esses hábitos ruins e ficar tomando antioxidante, mas não vai adiantar. Não vai adiantar. É claro que ajuda, mas a gente precisa mudar hábitos. Hábito estilo de vida, não tem jeito. É isso, por exemplo, se eu atendo um paciente, às vezes o paciente chega, eu quero fazer uma dieta detox. A gente tem protocolo detox e é um paciente que fuma, não vai adiantar. Assim, não vou aplicar esse protocolo nessa pessoa, porque todo dia ela tá ali se contaminando. E aí eu falei, estresse oxidativo e sono. Então, ter uma regulação do relógio biológico mesmo, do ciclo circadiano. Tem vários estudos que mostram que a regulação do ciclo circadiano, dormir mais cedo, acordar mais cedo, isso gera uma melhora de cognição e memória, uma melhora metabólica, um equilíbrio do cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, enfim. E aí, o sono, se a gente chega à noite, 10 horas da noite, e vai jantar um pratão de macarrão com creme de leite, já detonou ali, detonou. Acabou o sono, né? Sono, detonou, porque você vai ficar toda envolvida no seu processo digestivo. Outro ponto importante, indo um pouquinho para a genética, que eu lembrei agora. 8, 9 horas da noite, 8 horas, a gente tem um estímulo de pipargama. O que é isso? É um estímulo de adipogênese e lipogênese, que é produção de novas células de gordura. Então, se 8, 9 horas da noite eu vou jantar, no momento que o meu corpo está preparado para produzir gordura, porque eu vou hibernar, a gente não hiberna mais, né? Mas essa é a nossa memória dos antepassados. Eu falo que o nosso corpo, o nosso metabolismo, o nosso organismo é o mesmo. Desde que a gente foi criado, o que mudou foram as tecnologias para a gente lidar com isso. A constituição aqui fisiológica. A gente tem um ranço. Então, por exemplo, eu tenho lá 8, 9 horas esse estímulo de produção de novas células de gordura.
Aí eu vou e janto e como muito, eu vou acumular gordura, eu vou ganhar peso. Então, é Você muito... está colocando a mesma molécula, o mesmo tipo de substância que ele já está criando, né? Criando, exatamente. Ele pega aquele alimento ali e fala, opa, vou armazenar tudo aqui. Então, Para isso que eu também... vou ter trabalho de ficar criando? Não Se já vou. está chegando de graça, né? É. Então, assim, isso... Falei disso por conta do sono. O ideal é a gente conseguir jantar ali no máximo 8 horas da noite. Então, ó, 5 para as 8. Quem não jantou já era, não janta Já mais. era. Ou Deixar o então, corpo passando fome. Não, é lógico, isso a gente adapta, né? Eu tô falando de forma geral. E tentar dormir mais cedo e acordar mais cedo para regular o relógio biológico. E aí, para as questões do sono, a gente tem os óleos essenciais. tem óleo essencial para tudo isso aí, até agora. É. Até a gente tem... na verdade, tudo isso daí eu vou além, né? Para quem não me conhece, tá aqui... Eu sou terapeuta eu estou terapeuta integrativa, né? Porque eu sou a Luana, filha do Zé Luiz e da Ana. Irmã da Mariana que está aqui. Essa é quem eu sou. Mas eu estou terapeuta integrativa. E as minhas técnicas que eu uso, primeiro, são todas voltadas para o autocuidado integral sistêmico. E eu utilizo como base dos meus atendimentos a aromaterapia, o reiki e as constelações familiares. Assim, eu abarco todas as nossas saúdes, praticamente, né? É claro que quando fala de saúde, de outras saúdes que complementem aí o tratamento com a aromaterapia, tudo, eu sempre indico, como é o caso da nutrição funcional, por exemplo. Mas os óleos essenciais, nesse caso, nesse que você disse, né? A gente tem óleos essenciais antioxidantes que podem ajudar em todo esse processo que você já falou. Tem óleos essenciais que ajudam no sono. Tem óleos essenciais que ajudam a controlar essa... Hoje acabei de gravar uma aula que eu vou dar para medicina integrativa, falando justamente de óleos essenciais que induzem a neurogênese, que está ligado ao processo oxidativo, antioxidativo, e a oxitocina, que é liberada e é produzida com alguns óleos essenciais, que tem linalol, por exemplo, é um forte indutor de neurogênese, que é a plasticidade do nosso cérebro para controlar essas emoções. Uhum. Então, tudo isso aí a gente consegue mais um pouquinho, tanto com a alimentação, complementando ali com os óleos essenciais, né? Perfeito. Oi, Ivan. Lu, um negócio que você falou muito importante dessa questão da neuroplasticidade. Por isso que é muito legal a gente trabalhar em conjunto e trabalhar em equipe mesmo. Estratégia super interessante para isso é o jejum intermitente ou até a dieta cetogênica. Também é bem interessante porque os corpos cetônicos eles fornecem energia para o cérebro. Então, a gente consegue resultados bem legais, bem interessantes mesmo, como estratégia. E aí, agora eu vou entrar numa parte que tem muito, muito disso que você também falou. O segundo pilar é o cuidado no leaky gut. O que é isso? O nosso intestino, ele é cheio de velocidades. Essas velocidades... O que é essa dieta? A dieta cetogênica, é uma dieta com baixo teor de carboidrato. Ela tem, no máximo, 10% de carboidrato. E ela tem mais gordura. Ela tem mais ou menos 20% de proteína e o restante de gordura. São gorduras boas, abacate, castanha, manteiga ghee, azeite, enfim. Mas o objetivo é ensinar o corpo a oxidar a gordura como fonte de energia. Então, a gente entra num processo de cetose. Isso tem que ser bem acompanhado, porque muita gente acha que dieta cetogênica é sair comendo presunto e bacon. Se você olha na internet, é trash. A gente fala que tem que fazer uma cetogênica limpa. Que é isso, com essas gorduras. Tem que ficar criando termos para todos os mitos que as pessoas vão criando, né? Mas é bem legal.
E o jejum intermitente, eu acho muito legal também. O jejum intermitente, na verdade, para vários aspectos, até para tratamento de compulsão alimentar, é bem legal. Dá para a gente começar, para colocar na prática aqui para vocês. Quem não consegue, nunca fez, começa com um jejum fisiológico de 12 horas, por exemplo. Eu fiz a minha última refeição até às 8 e faço o meu café da manhã às 8 da manhã. Tranquilo, ali 12 horas. Quem consegue um pouquinho mais, estender para 14 horas. Então, eu vou deixar o meu café da manhã ali para as 10 da manhã. Ou eu faço o meu jantar às 6. Isso, se você conseguir 2, 3 vezes por semana, não precisa ser diariamente, já é eficiente. E aí, às vezes, eu indico de 16 ou 18 horas. Também pode ser 2, 3 vezes por semana. Já é eficiente para modulação de glicemia, modulação de insulina, oxidação de gordura corporal. Tem inúmeros benefícios, assim. Depois, assim, caberia uma live só disso. Só disso, né? E a gente quebra também esse mito, né, Rô, que se criou por várias razões, obviamente, isso a gente não pode generalizar, mas tem que comer a cada 3 horas. Sim. Gente, depende muito, né, de qual é o propósito, qual é a intenção ali, qual é o organismo da pessoa, a rotina, os hábitos. Perfeito. Mito total. E assim, é muito individual. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem muito hábito de beliscar, aquela pessoa mais compulsiva, eu fraciono mesmo as refeições. Porque ela vai parar, comer ali e vai ter esse controle dos beliscos. Mas até o jejum intermitente para essa pessoa também é interessante. Mas assim, tudo é avaliar se a pessoa também está preparada, né, para começar com aquelas orientações. E aí, voltando ao intestino. Então, o nosso intestino, ele é cheio de velocidades. Essas velocidades, elas têm que estar bem próximas umas das outras, porque elas exercem uma função barreira de proteção para a gente. Eu tenho que ter um equilíbrio entre as minhas bactérias boas, as bactérias ruins, fungos, enfim, toda aquela população que vive ali no meu intestino. Se eu começo a ter um desequilíbrio dessas bactérias, como que esse desequilíbrio acontece? Com alimentação inflamatória, bebida alcoólica, farinha branca, tudo que a gente já falou. Estresse, privação de sono. Eu tenho um desequilíbrio dessas bactérias. Isso é um quadro que a gente chama de disbiose intestinal. Essa disbiose, ela vai gerando uma alteração da permeabilidade do intestino. Ele vai ficando um pouquinho mais espaçado. E aí, aquela substância inflamatória, uma proteína grande, ela entra onde não era para entrar. E aí eu aumento mais ainda essa inflamação que eu estou causando no meu corpo. A gente tem uma ligação direta do nosso intestino com o nosso cérebro, através do nervo vago. No nosso intestino é produzido cerca de 90% da nossa serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar. Se o nosso intestino está ali zoado, com desbiose intestinal, desequilibrado, alteração da permeabilidade, eu não vou produzir serotonina. Se eu não produzo serotonina, o que eu fico? Triste. Triste, desanimado, triste. Tem estudos que mostram a relação do intestino, desse desequilíbrio intestinal, com aumento de risco de depressão, por exemplo. Então, é muito comum. Aliás, as disfunções do intestino, eu não sabia disso. Claro, ouvindo você, e até quando eu fui estudar um pouquinho sobre protocolo de Hashimoto natural, né, de tratamento, sem ser com medicamento alopático, assim, a primeira coisa que é falada a hora que você curar o seu intestino, pronto. Perfeito. Tudo não resolve. Claro que para chegar nele você demanda uma série de coisas, Sim. mas ali é a grande absorção de tudo, de todo o nosso metabolismo acontece no intestino, né? Sim. Gente, o intestino é a nossa maior barreira mucosa. E tem essas bactérias que estão no nosso intestino, elas, por exemplo, para vocês verem a gravidade disso, a gente já está falando da produção de serotonina. Então, isso está envolvido a humor e a depressão.
Se a gente tem muitas bactérias ruins, essas bactérias, elas podem pedir açúcar, alimentos ruins. Então, às vezes você tem aquela vontade de doce sem fim, aquela compulsão. Por quê? Porque no seu intestino tem bactérias ruins que ficam te pedindo esse alimento. Então, se a gente não trata o intestino, você não vai conseguir nunca melhorar esse sintoma de compulsão. Essa inflamação toda no nosso intestino também gera a questão das doenças autoimunes. Então, tiroidite de Hashimoto, aliás, artrite, artrose. Muita coisa. São doenças inflamatórias. Se a gente começa a tratar o nosso intestino, tudo isso vai melhorando. E todas essas doenças autoimunes, né? Elas têm uma relação direta com a nossa disfunção ou função normal do nosso intestino. Perfeito. E aí, o que a gente faz? Para restabelecer essa função barreira da microbiota, tem alguns nutrientes importantes. Então, eu gosto de usar a glutamina, eu gosto de usar o colágeno hidrolisado, glicina especificamente, que é um aminoácido que tem no colágeno, mas dá para a gente usar um colágeno. Os próprios nutrientes antioxidantes, então própolis, uma cúrcuma, todos esses nutrientes vão ajudando a gente a restabelecer essa função barreira da nossa microbiota. E aí, como que a gente vai equilibrar aquela população? A gente precisa oferecer os alimentos bons para as bactérias boas e parar de alimentar as nossas bactérias ruins. Então, aí que a gente entra, eu vou pular o terceiro pilar da longevidade para falar do quarto, que é a modulação da inflamação, que é tudo isso que a gente está falando, é uma dieta anti-inflamatória. E quando eu falo anti-inflamatória, é comida de verdade, alimento natural, é diminuir embutido, processado. Descascar mais e desembalar menos. Menos, né? Total. E além de. Assim, isso, na verdade, vai muito além, porque tem vários alimentos saudáveis que também causam inflamação para algumas pessoas. Então, por exemplo, o ovo é um alimento que tem um potencial inflamatório. Se você consome ovo todos os dias, uma quantidade grande, esse alimento pode ser inflamatório para você. No meu exame... A diferença da droga e do remédio é justamente a dosagem, né? Eu falo isso sempre. É total. Isso serve para tudo, né? Tudo. Até para água. Exato. Então, por exemplo, esses alimentos mais específicos a gente consegue avaliar com o exame. Tem exame de IgG, imunoglobulina G, que é isso, eu como aquele alimento e aquele alimento está sendo inflamatório para mim. Às vezes eu tenho algum sintoma clínico, mas ele não é muito direto. E aí, quando eu faço esse exame de sangue para avaliar IgG dos alimentos, eu consigo ver qual alimento eu tenho IgG alto, que é hipersensibilidade alimentar ou alergia alimentar tardia. Então, por exemplo, no meu exame, deu IgG altíssimo para ovo. E eu amo ovo, eu comia 2 ovos todos os dias. E aí, nunca mais posso comer ovo? Não. A gente faz um protocolo de exclusão de 6 semanas, 6 a 8 semanas daquele alimento, e depois a gente pode reintroduzir. Então, hoje, por exemplo, eu consumo ovo umas 3 vezes por semana. 3 eu tô sendo teimosa, mas eu consumo umas 3, 2 vezes por semana. Enfim. Então, pode ser que as pessoas tenham uma inflamação, por exemplo, quem tem muitos gases, distensão abdominal com feijão, grão de bico, pode ser que esse alimento está sendo um alimento inflamatório para você. E a gente já tem que é um alimento saudável e todo mundo pode comer. Comer até 6 ovos por dia, imagina. Isso é muito comum, Lucinha. As pessoas que fazem os marombas da vida, né, acabam comendo uma quantidade muito grande. E eu tô falando isso para ovo, que foi um alimento que deu para mim, que é saudável e que eu gosto muito. Mas tem vários alimentos. Então é isso, Lu. Quando a gente avalia, a gente nas lives acaba falando de uma forma muito generalizada para todo mundo conseguir entender.
Mas voltando lá de tudo que eu falei do começo, é você observar quais sintomas clínicos que você apresenta. Eu tenho rinite, sinusite, azia, queimação, dor articular, queda de cabelo, intestino preso, durmo bem, não durmo bem. Autoconhecimento. Luana fala muito disso. Conheci ali os meus sintomas, o que eu estou apresentando. Eu posso conseguir buscar o gatilho que me gera aquele sintoma. Então, putz, toda vez que eu tomo leite, eu acordo com o nariz entupido. Então, será que não é esse alimento que está sendo inflamatório para mim e eu estou desencadeando aquele sintoma? Pode ser a autoobservação. Eu falo que, assim, se a gente, nós, né, das nossas gerações mais modernas, a gente bloqueou os nossos sentidos, né? A gente bloqueou a nossa autopercepção. E, cara, é impressionante quando a gente reaprende a conversar com o nosso corpo, a se autoperceber. É impressionante como a gente tira todas as respostas, sejam elas físicas, metabólicas, emocionais, espirituais, está tudo aqui no nosso corpo. É só a gente parar, se centrar, estar no presente, se conhecer e se perceber acima de tudo. As respostas, o corpo ele vai conversando com a gente. Isso de intolerância à lactose tem 2 pontos. Pode ser, até foi tema do meu último vídeo. Pode ser intolerância à lactose mesmo, que é uma deficiência na produção de lactase, que é a enzima que digere a lactose. A maioria dos adultos vai desencadear algum grau de intolerância à lactose, porque a gente começa a produzir menos lactase. Isso é normal. Só que muitas vezes não é intolerância à lactose. A lactase é a enzima que quebra a lactose. Que gera a lactose, isso. Aperta a tecla SAP aí. Mas às vezes esses sintomas vêm de uma hipersensibilidade à caseína, que é a proteína do leite. Então, tem gente que vai ter rinite, sinusite, dor articular, enfim, com consumo de caseína. E aí, nesse caso, não adianta, por exemplo, tomar um iogurte sem lactose, um produto sem lactose, porque o problema é na proteína, não no carboidrato. E essa proteína tem em outros lugares também? Outros alimentos ou não? A gente só encontra no leite? Nos lácteos, de forma geral. Nos lácteos, tá. A caseína. É porque, assim, quando a gente fala de proteína inflamatória, por que muita gente fala sem leite, sem glúten? Porque as proteínas que são mais inflamatórias para o nosso corpo. Então, por exemplo, o glúten é uma proteína de tamanho grande. No leite de castanha não tem caseína. Só no leite de vaca, leite de búfala tem. O de cabra, ele é um pouco menos inflamatório para algumas pessoas. Os vegetais não tem, né? Vegetais não tem caseína, nenhum leite vegetal. Então, o que são essas proteínas? O glúten, a caseína. Então, vamos lá. O glúten, que tem na farinha de trigo, centeio, cevada, aveia. A caseína, que tem nos lácteos de origem animal. A lectina, por exemplo, que tem nos grãos, que é isso que eu falei, do grão de bico, feijão, enfim. Essas proteínas, elas são grandes, elas são de difícil digestão. Então, chega uma molécula grande no meu intestino que está desequilibrado, permeável. Antes ele era fechadinho, está permeável. E essa proteína grande entra... O meu corpo não reconhece como alimento, ele reconhece como um corpo estranho. Então, ele vai combater aquilo, gerando um processo inflamatório. Ele ativa o meu sistema imunológico. E aí, esse processo inflamatório, pequeno, todo dia, durante 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos da minha vida, pode desencadear uma rinite? Pode, mas pode desencadear um diabetes, câncer, Alzheimer. E outra, né, Rô? Normalmente essa inflamação já é porque já estava inflamado. E aí justamente aconteceu isso. Ao invés de identificar o glúten como uma proteína e ter
todas as enzimas para quebrar essa proteína maior e menor para que ela seja absorvida no intestino, não. O intestino está lá já inflamado e ela vem, então não é que é o glúten o problema é o que se passou antes do glúten e o glúten acaba virando um problema, porque, Então, né? porque a gente está desequilibrado, né? Sim. Não, e também tem uma questão do processo de digestão mesmo. As pessoas que tomam, tem muita gente que toma os prazóis, né, a longo prazo, porque sente dor no estômago e tal. O processo de digestão dessa pessoa está totalmente prejudicado. E a proteína é digerida no estômago. Se eu não tenho suco gástrico ali no meu estômago, como que eu vou digerir essa proteína? Vai chegar maior ainda no meu intestino, vai machucar mais ainda o meu intestino. E aí o processo de digestão é fundamental nesse sentido. Então, quando a gente fala de alimentação e de saúde e de sintoma clínico, é muito além do que a gente come. Assim, a gente come, a gente digere e a gente absorve. Então, às vezes a pessoa até come, mas se ela não consegue digerir e absorver, a saúde dela vai estar ruim. Oi, Tice. E às vezes a pessoa come, aí chegou no estômago, é isso. Ela já tem um uso crônico de medicamento, o estômago não digere. Chegou no intestino, a molécula grande, eu não consigo absorver. Esse medicamento possivelmente já está causando outros efeitos colaterais e até uma inflamação, né? Total. Então, vamos lembrar aí. Deficiência de vitamina B12, por exemplo, você não absorve os nutrientes. Isso é muito comum. Então, a gente tem que pensar na ingestão, na digestão e na absorção para eu conseguir garantir que aquele nutriente chegue onde ele precisa, para eu conseguir ter uma saúde completa. Pessoas que têm dificuldade de cognição, memória, concentração, pode ser porque falta vitaminas do complexo B para os nossos neurotransmissores, pode ser que falte ômega 3, pode ser que falte colina, por exemplo, que é um nutriente super importante que participa da formação da acetilcolina, que é responsável pelo DHA, né? Que também diminui o ácido graxo DHA. DHA, isso. DHA a gente encontra no ômega 3. Isso foi até importante você ter falado, porque às vezes, Lu, às vezes eu suplemento o ômega 3 mesmo, mas para algumas pessoas eu suplemento o DHA, especificamente numa dosagem maior, 1000 miligramas, por exemplo, até pensando nessa questão de cognição. A gente tem alguns óleos essenciais que a gente usa para diminuir esse processo de degradação do DHA. O timol, por exemplo, o carvacrol. E aí, diminuindo essa degradação do DHA, a gente estimula aí a memória, a cognição. Legal. Não, e tem, assim, até, por exemplo, antes a gente usava muito creatina. Creatina é um suplemento que eu gosto muito, que tem um uso muito comum para ganho de massa muscular, enfim, hipertrofia, ganho de força. Mas a gente utiliza a creatina para prevenção e tratamento de sarcopenia em idosos, que é quando perde muita massa muscular. E para questões do cérebro, para cognição, efeito nootrópico. Então, a creatina, quando a gente tem estoques mais elevados de creatina, ela está relacionada ao metabolismo energético. E aí, eu consigo ter uma produção mais eficiente de energia para o meu cérebro. E a gente consegue diminuir risco de doenças neurológicas também. Sim. É bem interessante. Que legal, que legal. Gente, deixa eu ver, já está acabando, né? E para finalizar, o processo de detoxificação, que é isso que a gente também já falou, que é a eliminação de toxinas. Dose de creatina, Tice, 5 gramas, já funciona super bem. Geralmente eu começo com 3 gramas, mas evoluo para 5, tanto para as questões físicas, de ganho de força, enfim, pensando no músculo, de fornecimento de energia para o músculo, quanto para o cérebro. Para o cérebro, eu gosto muito de usar de manhã essas 5 gramas de creatina todo dia.
Agora, pro músculo, eu gosto de usar imediatamente após o treino, quem treina, e nos dias que não treinar, aí pode ser qualquer outro horário. E a De manhã, creatina porque daí a gente ajuda, né, a memória. a memória já vai junto. Por dia, isso, 5 gramas por dia. E pode usar, assim, antes tinha aquele mito, creatina sobrecarrega os rins e tal. É mentira, assim. É isso que eu ia perguntar, se tem alguma contraindicação, né? Se tem alguma Não. restrição. De creatina não tem contraindicação. Geralmente é isso, 3, 5 gramas dia. Aí, de novo, para o cérebro de manhã, para o músculo pós-treino. E algumas pessoas têm, enche um pouco. Isso foi ótimo você ter falado isso. O que a creatina faz? Ela acaba, no começo, ela retém água no músculo. Até para o músculo, assim, depois ter um fortalecimento. Não, mas Tícia, isso acontece. Assim, não em todo mundo, tá? É porque uma das funções dela, não é nem função, mas ela retém um pouco de água no músculo até a gente conseguir aumentar a força e conseguir ganhar fibra muscular. E aí, nesse início, tem muita gente que sente que fica. Sabe quando fica meio inchadinho, assim? Inchadinho. Mas isso passa e não é todo mundo que sente. De repente, por isso que eu gosto, às vezes eu começo com 3 gramas dia e aí depois evoluo para 5 gramas. E aí, para o processo de detoxificação, que é isso da eliminação das toxinas, dos radicais livres, é a gente otimizar a função do nosso fígado, né? O processo de detoxificação, ele já acontece todos os dias, o nosso fígado já exerce esse papel, mas às vezes ele também não consegue exercer de forma eficiente, porque a gente se intoxica o tempo todo. Então, aí entram os sucos verdes, que todo mundo fala, mas é por conta das brascas, dos vegetais verde escuro, ajuda muito no processo de detoxificação. Eu gosto muito das algas, clorela, espirulina, são algas que eu gosto muito de usar pensando no processo de detoxificação. Os chás. E, Lu, aproveitando, eu li, não sei se é verdade, que o lemongrass ajuda no processo de detoxificação, o óleo essencial. Você sabe se tem alguma relação? Tem. Mas tem os terpenos, eles ajudam muito que são compostos químicos muito presentes em vários óleos essenciais, eles ajudam muito nessa desintoxicação. É que o capim-cidreira, que é o lemongrass, ele tem terpeno, né? Tá. Embora, assim, a gente sempre precisa tomar cuidado. O capim-cidreira, ele tem outros compostos químicos que, para alguns grupos, ele tem restrição de uso. Precisa de uma diluição específica ou até não pode ser usado. Então, a gente tem outras alternativas de terpenos que ajudam nessa desintoxicação, de fígado, de rim, que são menos tóxicos, vamos dizer assim, e que tem uma toxicidade menor para certos grupos de atenção. Você perguntou de contraindicação de creatina, eu lembrei uma contraindicação de glutamina. Eu falei da glutamina, tem muita gente que usa para o sistema imunológico, que realmente ajuda nessa questão da microbiota, enfim. Mas pacientes com câncer não podem usar glutamina, porque a glutamina acaba servindo de substrato energético para as células cancerígenas, então não é legal. E tem muita gente que desencadeia enxaqueca com glutamina. Então, se você observar, de novo, autoconhecimento, observar que começou a usar glutamina para sistema imunológico e começou a ter enxaqueca, é o momento de interromper o uso. Porque nem tudo que é bom para todo mundo. E eu trabalho muito com essa individualidade, a Luana também trabalha muito com essa individualidade, porque a gente precisa ser assertivo no tratamento. Eu falo que quando um paciente me procura, ele confia no meu trabalho e ele quer uma estratégia que seja eficiente para ele naquele momento. Então, quando a gente avalia esse rastreamento metabólico, exame bioquímico, rotina da pessoa,
genética da pessoa, estilo de vida, hábito de vida, o que que ela consegue aplicar no dia a dia dela, o que que ela não consegue, porque a estratégia tem que ser eficiente, mas ela tem que ser sustentável a longo prazo. Porque senão a pessoa segue uma semana e abandona o tratamento. E aí, por isso que é, mais uma vez, assim, a gente fica batendo nessa tecla, mas esse atendimento integral mesmo. O paciente vai cuidar. Você explora, a gente só vez. Eu e a doutora Renata, né, Tícia? A gente explora mesmo. Mas é isso, assim, eu e a Luana, a gente também atende alguns pacientes em conjunto para conseguir abordar tudo, né? Tipo, segurar a pessoa ali de todos os lados. E é interessante, né, Rô, porque você falou, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui clássico, claro, e que depois a gente pode conversar falando de saúde integral nessas 7 saúdes que eu uso o modelo quântico como base aí. Por exemplo, a ansiedade é uma emoção que vem através de um pensamento que está lá na nossa saúde mental. Ela, muito dela, traz uma disfunção na nossa alimentação. Então, essa vontade de comer esses nutrientes pró-inflamatórios que a Roberta falou, vem decorrente de uma ansiedade, de alguma coisa assim. De emoções e pensamentos que estão lá na saúde mental. E a gente acaba descontando na alimentação. Até esse vício, essa compulsão e etc. estão muito ligadas a essa saúde mental que a gente fala, né? Todo excesso vem de uma falta, né, Lu? Todo excesso vem de uma falta. E pasmem, gente, aí a gente está falando de uma possível causa, mas na verdade, quando a gente sobe em esferas maiores, eu digo mais sutis do nosso ser, da nossa saúde, a ansiedade está muito ligada às pessoas que estão fora de ordem, elas não encontraram a sua posição dentro do seu sistema, dentro da sua vida, dentro do seu corpo. E aí a pessoa fica transitando em qualquer momento que não seja o presente, porque ela não encontra o lugar dela e ela fica ansiosa procurando o lugar dela. Só que isso, gente, é algo muito profundo que a pessoa não se dá conta. Então, veja, tudo isso que a gente está falando da saúde metabólica, a saúde metabólica e a saúde física, elas são saúdes que, quando elas estão comprometidas, é porque algo muito mais profundo aconteceu lá. E é claro que para a gente prevenir doenças físicas, se alimentar, e doenças até emocionais, se alimentar de maneira adequada, sabendo de tudo isso, é muito importante. Mas, além disso, trazendo isso que a Rô falou, e ela faz um trabalho muito legal nessa saúde integral, é de associar parcerias, porque esses distúrbios metabólicos, eles são só a consequência de causas muito mais profundas. Então, se você quer realmente ter uma vida saudável, não basta você só se alimentar direito, fazer exercício físico, que isso estão só ligado às nossas saúdes físicas e metabólicas. Atrás disso tem coisas muito mais profundas. Talvez doa olhar para isso. Sim. Mas são dores que curam. A gente olha com amor, um outro tipo de amor, né, Rô? Não, e faz toda a diferença mesmo. Toda a diferença. Caiu o banner aqui. Toda vez que cai esse banner eu assusto, porque passa tão rápido esse negócio de 1 minuto e meio. Ai, meu Deus, já tá acabando. Bom, gente, então, se vocês tiverem dúvidas também, pode mandar, depois a gente responde. Eu adorei o convite, muito obrigada. Assistam Descomplica Nutri de Óleos Essenciais. Todos, assistam todos, porque esse canal realmente... Mas agora você também tá com o seu canal no YouTube. Tô eu já me inscrevi. Ah, lindeza! Sim, gente. Primeiro eu quero te agradecer imensamente por ter aceito esse convite. Eu admiro muito o seu trabalho, você sabe disso. E eu, assim, super agradeço por todas essas informações. Gente, quem ainda não conhece, não segue a Rô, vai lá, vai no canal dela. Tem muita coisa legal e ela é uma super profissional que tá com uma equipe aí junto dela também, nesse autocuidado integral incrível. Rô, eu amei
Também. essa Beijo. live. Dúvidas, gente, podem colocar pra gente no direct, em alguns outros lugares aí de Obrigada. contato nosso, que a gente tenta aí ajudar e contribuir aí com um pouquinho de conhecimento que a gente tem. Obrigada, Lu. Obrigada, gente. Um beijo. Boa noite para vocês. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.